epístola do apóstolo João. Nós estamos fazendo uma leitura. Glória a Deus. Um texto onde nós encontramos no capítulo 5 da primeira epístola de João. Vamos achar no capítulo 5, versículo de número 4. Aleluia! Capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Glória a Deus! A nossa fé. Eu vou ler mais uma vez, irmãos. Eu gostaria que os irmãos fizessem juntamente comigo um grande coral. E vamos pronunciar junto também, irmãos. Vou contar até 3. No 3, todos os irmãos, e uma só voz. 1, 2, 3. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Irmãos, pode tomar assento? Já sinto a presença de Deus. Deus está nesse lugar. Deus se faz presente na terra. Nós aprendemos um trabalho no interior. E lá, o nosso já teve lá no interior, irmãos, não é a mesma facilidade que na cidade. Lá há dificuldade até mesmo de obreiros. Muitas vezes nós temos, a minha família me acompanha, muitas vezes semana eu dirijo o culto e eu paro às vezes meio canto. Lá não tem obreiro no interior. E nós lá atendemos 3 congregações e 2 congregações. 2 congregações no interior. Nós vamos sexta-feira lá para o interior, nós alugamos um local lá e nós fizemos culto no sábado num local e no domingo no outro. Nós fazemos trabalho em evangelismo e lá e também tem as comunidades indígenas. Lá existe a etnia Guarani. E a etnia Guarani, mas é diferente dos caigangues. Aqui em Porto Alegre tem muito caigangue aqui. E os caigangues já são mais urbanos. Então os Guarani são isolados. Eles moram lá no interior mesmo, bem distante da cidade. Existe uma aldeia, o nome dessa aldeia ali é Guabiju, aldeia Guarani. Essa aldeia ela fica a 70 km da cidade. Lá nós temos, lá no interior, dá mais 35 km. Porque nós vamos lá. Irmão Sérgio teve nenhuma delas, irmão Sérgio esteve na aldeia Araçati, ali na Cordilheira, onde conheceu aquela aldeia. E nós vamos lá, fazemos trabalho lá com eles nos aceitam, nos recebem. Inclusive, né, um dia um índio velho lá, um ancião deles, chegou para mim e disse: Paulo, vestido de Paulo, tu é o nosso pastor. Então eles chamam ele de pastor. E eu aprendi, irmãos, uma canção com eles, uma canção Guarani. O dialeto que eles falam é o dialeto tupi. Eles falam tupi. E eu aprendi com eles nós fizemos um culto de missões. E lá então nós lutamos um ônibus para levar eles lá nesse culto de missão. E eles falaram: nós cantamos, nós vamos cantar conosco. Eles ensinaram para nós uma canção em tupi. Eu acho que dá tempo de cantar rapidinho, né? Dá 2 minutos. Quero cantar uma canção em tupi no dialeto, né? Guarani. E essa canção, vou traduzir para os irmãos, porque não vamos só escutar o dialeto, mas a tradução diz assim: vamos cantar todos com alegria a Jesus. Jesus é nosso amigo. Então cantamos com Jesus com alegria, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Aleluia! Então a canção é assim: Paueque de auá, Jesus revende ao colo. Raé manhaneiro, yandere curá. Jesus onde gotiva, curuchure o mano. Paueque de aporai, amor etera amor. Fica minha família canta. Paueque de auá, Jesus revende ao colo. Raé manhaneiro, yandere curá. Jesus onde
batiu, a Jesus onde batiu, a curuchureão mamão, pau é que japorai, amor eterno amor. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que, né, todos os que têm fôlego, louve a Deus, todos os dialetos, todas as línguas, né, todos louvem a Deus. Então nós estamos alegres. Durante a semana, nós estamos no interior, e no domingo nós fizemos um culto à tarde, 3 horas da tarde ali, fizemos o evangelismo da manhã, visita pela manhã, domingo de manhã, e à tarde, às 3 horas da tarde, teve um irmão que falou nos visitando, nós temos de vir e pegou da noite aqui. Nós começamos o culto às 3 horas da tarde, 4h30 encerra o culto, e de 4h30 para vir tempo, de irmão Renan lá, com os irmãos lá, tem um convite, André, para cuidar com os irmãos, e lá levar uma palavra para nós. Durante a semana nós vamos para a cidade, nós ajudamos o pastor na cidade, nós somos integrados na obra, então nós temos lá um missionário urbano, lá em Cachoeira do Sul. Durante a semana nós fizemos visita nos hospitais, a gente é capelão hospitalar, nós fizemos visita nos hospitais, e na quarta-feira tem um pastor lá do Distrito 2, não tinha nenhum obreiro para cuidar de uma congregação. E pastor Paulo, eu sei que tu já atende lá um trabalho no interior, mas eu preciso da ajuda aqui, não consegui nenhum obreiro para atender uma congregação nova, quando a pregação nova que abriu, e não tem ninguém, eu queria ver se tu podia atender. Isso não pode ser. Nós cuidamos na cidade de uma congregação, eu convidei lá o irmão Diácono, lá, esse irmão, quero que tu me ajude, eu culto nas sextas, sábados, quartas e sextas. Eu vou entregar sexta-feira para ti, quarta-feira eu atendo, sexta eu te entrego para ti, daí tu assume o poder sexta-feira, porque sexta-feira eu vou para fora e atendo lá fora. Nós temos um ponto de pregação no quilômetro 0, esse ponto de pregação, eu faço cada 15 dias, no lugar anterior também, cada 15 dias eu faço um culto nesse ponto de pregação. E aconteceu algo interessantes, né, o ano passado, eu estava indo para lá, então eles pegam um pedaço de BR que vai para Rio Pardo. Uma segunda-feira eu tinha na cidade, tinha às 7, o culto às 7h30, 7h eu fui na cidade, lá tive na congregação, fui na sede, lá falar com o pastor, e eu na corrida, eu me esqueci de botar o cinto de segurança, e quando eu pego a BR, quando eu faço a curva para entrar num vilarejo também, estava a polícia rodoviária, parei, eu estava um mês com o documento do município, com a licença do carro em si, e para quem não sabe, é falta gravíssima, e a polícia rodoviária me parou, e eu pedi o documento do carro de habilitação, dele, o documento de habilitação do carro, e ele olhou assim, mas esse licenciamento está vencido faz um mês, e eu tinha, foi um erro meu, havia negligenciado essa parte, já havia me esquecido, e houve uma inflação, e o carro ser tirado ali, teria que se pagar na hora o licenciamento, daí o irmão lá da igreja, lá, o tesoureiro foi lá, pagou o licenciamento, só que a multa veio 2 multas, uma por estar sem cinto e outra, que era uma inflação leve, outra inflação gravíssima por o licenciamento estar vencido. E passou-se um tempo, e quando veio a multa, eu já tinha agora que pagar o licenciamento do carro, e a multa junto dava R$740. E eu não tinha esse valor. Não tinha esse valor para pagar colocar o carro em dia e pagar a multa. Mas Deus é tremendo. Amém. Deus é maravilhoso. Deus usa alguém para nos abençoar. Amém. E Deus nos providenciou uma forma. Eu nem estaria aqui em Porto Alegre, não poderia vir. E Deus usou alguém que nos abençoou com valor, que até excedeu esse valor. E nós botamos em dia o licenciamento. Eu não podia nem atender o trabalho interior. Nós colocamos tudo em dia. Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele é maravilhoso. O texto que eu fiz leitura aqui, irmãos, o apóstolo João, o apóstolo do amor, já com os seus cabelos brancos, ele escreve esta epístola, trazendo aqui para a igreja uma palavra de ânimo, de fortalecimento. João ele diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vossa vitória, né? A vossa fé. Quando a Bíblia Sagrada ela fala em fé, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela vai nos dar 3 definições de fé. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar para nós
existem 3 tipos de fé. Existe uma fé que nós, dentro do campo teológico, nós chamamos de fé natural. Esta fé natural, todo ser humano já nasce com ela. É a fé da lógica. É aquela fé do ver para crer. Um fazendeiro que vai plantar no seu campo o trigo, ele tem fé que não vai colher o arroz porque plantou trigo. Então a fé natural ele vai ter certeza que no final da colheita ele vai colher o trigo, porque ele plantou o trigo. Se eu pego o ônibus aqui agora em direção à rodoviária, eu tenho fé natural, que o motorista conhece o itinerário e vai me largar na rodoviária. Esta é a fé natural. Todos nós, todo ser humano já nasce com a fé natural. E nós encontramos na Bíblia várias manifestações na Bíblia da fé natural. Nós vemos quando Jesus multiplica os pães, um pouco antes da multiplicação dos pães. A Bíblia nos diz que estava uma grande multidão, estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Um dos discípulos disse para Jesus: Senhor, despede essa multidão, porque eles estão desde manhã contigo aqui, já está entardecendo, a noite está chegando, eles têm que ir para casa. E estão sem comer o dia todo, despede a multidão. Então Jesus disse: Pai, por que vós mesmos não dai de comer a eles? Daí Filipe, um dos discípulos, se manifesta a fé natural dele, e diz: Senhor, nem mesmo 200 dinheiros, fé natural, seria o suficiente para matar a fome dessa multidão. A Bíblia diz que era mais ou menos 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Estima-se que era 15.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos. Ali se manifesta a fé natural de Filipe. Senhor, não tem nada aqui, não tem armazém, não tem padaria. E mesmo que tivesse, seria 200 dinheiro, não seria o suficiente para comprar pão para esta multidão. Daí Jesus pergunta: mas o que vocês tendes? E veio um dos discípulos e disse: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus: então traga a mim. E Jesus então ele ora e multiplica os pães e sacia a fome da multidão. Nós vemos a outra manifestação da fé natural e um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus, depois de ter sido crucificado, Jesus havia dito para o discípulo que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então Jesus na sexta-feira foi crucificado, mas quando foi no domingo pela manhã, Jesus ele vence a morte. Jesus ele se apresenta para as mulheres no domingo pela manhã já ressurreto e manda um recado: olha, diga aos meus discípulos que estou indo ao encontro deles na Galileia. Então lá estavam os discípulos já à tarde, com as portas trancadas, janelas fechadas, estavam com medo. E Jesus então ele aparece no meio dos discípulos. E os discípulos, quando viram Jesus, acharam que se tratava de um fantasma. Então Jesus disse: porque só habitar esse pensamento em vossos corações, veio que sou eu, porque um espírito não tem carne, veja que eu tenho. Então Jesus se manifesta aos discípulos. Aleluia. Mas um dos discípulos, que era Tomé, não estava presente naquele exato momento. Assim como Jesus apareceu, Jesus também foi embora. E logo após Tomé chega, e os discípulos alegres disseram: Tomé, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus está vivo. E Tomé agora, irmãos, se manifesta nele uma fé natural. Tomé disse: eu não creio. A fé natural é lógica. Eu creio para ver. Eu só creio se eu vejo. Só creio se eu estou vendo, senão eu não creio. A fé natural se manifestou na vida de Tomé. Tomé diz: eu só creio se eu ver, se eu tocar na marca, nas suas mãos. Glória a Deus, a Bíblia nos diz que 8 dias depois, irmão Sérgio, Jesus se manifesta novamente aos discípulos. Nesse dia estava Tomé. E Jesus agora se apresenta exclusivamente para Tomé: vem cá, Tomé. Vem cá, olhe as minhas mãos, Tomé. Toque na minha mão, veja que sou eu. A Bíblia nos diz, irmãos, quando Tomé ele olha e vê que era mesmo Jesus Cristo ressurreto. Ele vê as marcas de Jesus, a marca dos cravos nas mãos de Jesus. Tomé se joga aos pés de Jesus e adora o Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu.
E Jesus então disse para Tomé: Tomé, tu creu porque tu viste? Mas bem-aventurados são aqueles lá da rua do canto que não viram que tu viu, mas creram. A fé natural, irmãos, é aquela fé do óbvio, a fé que para crer nós temos que estar enxergando, temos que estar vendo. Tem outra manifestação da fé sobrenatural que nós vemos no capítulo 11 de João, quando Lázaro morre. A Marta, a irmã de Jesus, a irmã de Lázaro, amiga de Jesus. Jesus, quando entra em Betânia, ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui há 4 dias atrás, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Nós vemos que Marta tinha fé. Só que a fé de Marta estava no passado. Há 4 dias atrás, se tu tivesse há 4 dias atrás, Lázaro não teria morrido. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim não morrerá, se passar da morte para a vida. Onde está ele? Levaram então, isolou o túmulo, era uma rocha cavada. Havia uma grande pedra que tampava a entrada da sepultura. Então Jesus fala para Marta, para Maria, para a multidão, disse: tire a pedra. E novamente a fé natural se manifesta em Marta. Marta diz: Senhor, já faz 4 dias que Lázaro morreu, e já está em estado de decomposição, já cheira mal. Então Jesus desperta Marta e diz: Marta, eu não falei para ti, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, a fé natural quer tomar conta da nossa vida. A fé natural, muitas vezes, ela quer ofuscar a glória de Deus na nossa vida. Essa é a fé natural. Todo ser humano já nasce com ela. Mas a Bíblia fala de uma segunda fé. E nós chamamos de fé salvadora, ou fé salvífica. Esta fé ela só se manifesta quando nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos o plano da salvação ao perdido, ao pecador. Jesus, quando as últimas instruções para os seus discípulos, no capítulo 16 de Marcos, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer é salvífica. No Evangelho será salvo. Aleluia. Quem não crer será condenado. Esta fé vai só se manifestar quando o perdido, o pecador, ouvir a palavra de Deus. A fé salvífica, a fé que gera a salvação. Tanto que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, Paulo disse: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e crer no teu coração que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a vida eterna. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Mas como invocarão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a fé salvífica, irmãos, só vai se manifestar no pecador quando eles ouvirem o plano da salvação. É por isso que está sobre nós esta responsabilidade de falarmos, pregarmos a palavra de Deus. No capítulo de número 3 de Ezequiel, versículo de número 18, Deus, ele dá um recado para Ezequiel, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando eu disser ao ímpio, morrerá na sua impiedade, mas tu não alertar o ímpio acerca do seu mau caminho, ele morrerá na sua impiedade, mas eu requererei o sangue dele das tuas mãos. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá na sua impiedade, e tu alertar o ímpio, ele não der crédito às tuas palavras, ele morrerá na sua impiedade, mas tu estarás livre do sangue daquele ímpio. Aleluia. Então está sobre nós, irmãos, nós temos uma boa notícia. Evangelho é boa notícia, notícia de salvação. O pecador só vai entender e gerar nele a fé salvífica quando ouvir a palavra do Evangelho de Deus. Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas 2:16, Paulo diz assim, Paulo fala, rebateu naquela época ali, havia um grupo de pessoas que estavam
se opondo ao Evangelho. E Paulo disse a ele, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos crido, ou fé em Cristo, fé salvífica. Nós temos crido em Jesus Cristo para ser justificado pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porque visto que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então nada que eu faça para me salvar, nada que eu faça, a minha justiça diante de Deus é trapos de imundícia. A única forma de eu ser justificado e salvo por Deus é através de Cristo Jesus. Aleluia. É através do Senhor. Nós lembra do carcereiro de Filipe, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos? Nós lembram quando Paulo e Silas foram presos, e Paulo e Silas à meia-noite oravam e cantavam, louvavam o Senhor. A Bíblia diz que veio um terremoto e moveu os alicerces da prisão e abriu-se a porta. E o carcereiro, quando viu as portas abertas, achando que os presos haviam escapado, e puxa de uma espada para tirar a sua vida. E Paulo disse: alto lá, homem, não faça tal, porque todos estamos aqui. Então aquele homem trêmulo se joga aos pés de Paulo e disse: Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? Aleluia. E Paulo disse a ele: creia no Senhor Jesus. Aleluia. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua. Glória a Deus. Então nós temos aqui a fé Glória a Deus. Mas existe outra fé, irmãos, chamada fé operante ou fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela fé que nós trazemos o sobrenatural para o mundo físico. A fé sobrenatural. Essa fé aqui é a fé que gera milagres. Aleluia. A fé que manifesta, que atrai o poder de Deus. Aleluia. Nós vemos Jesus ali trazendo um ensinamento aos discípulos no capítulo de número 21 de Mateus, quando nós encontramos ali a figueira que foi amaldiçoada, a figueira seca. Jesus está voltando para a cidade de manhã cedo. Eu não tenho relógio aqui, não estou chegando no relógio. Ah, está aqui. Obrigado, achei o relógio. Irmãos, Jesus estava voltando para a cidade. A Bíblia nos diz que era de manhã e Jesus estava com fome. Ele havia visto o quê? Uma figueira à beira do caminho. Ele vai então até a figueira e procura frutos nela e não encontra. Somente havia folhas. Então Jesus agora, ele aproveitando a figura, a imagem da figueira, para trazer um ensinamento sobre fé operante, sobre a fé sobrenatural. Então Jesus, ele disse àquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira seca-se imediatamente. E os discípulos, quando viram aquilo, ficaram todos eles admirados. E não é por menos, irmãos. Se eu tivesse lá também, eu ia ficar admirado. Uma palavra de Jesus, a figueira secou-se. Disseram: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. Então Jesus agora traz um ensinamento. Mas se vocês tiverem fé, Aleluia. a fé é operacional. Aleluia. A fé, irmãos, é a ausência de dúvida. A fé sobrenatural não pode ter dúvida. Mas se você tiver fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas vocês dirão a esses montes: lança-te daqui para colar, e assim será, e nada vos será impossível. Aleluia. A fé sobrenatural, mas tem que estar sendo direcionada em Deus. Jesus disse: se você tiver fé em Deus, e tudo que vocês pedirem na oração, com fé, crendo, que recebereis, deles. Glória a A fé Deus. sobrenatural. Aleluia. Nós atendemos um trabalho, irmãos, lá no interior, na Vila Vargas. Irmão Sérgio esteve lá, já pregou lá. Irmão Sérgio, meu sogro esteve lá, o irmão geral. Irmão Sérgio já pregou nessa congregação. Agora, mais ou menos uns 15 dias atrás, chega uma senhora. Nós estávamos fazendo visita com ela, é uma senhora que está começando a sua caminhada, e nós cuidamos para ir para o culto, começou a frequentar os cultos. No terceiro culto que ela foi, ela veio com uma garrafinha d'água e colocou em cima do púlpito da garrafinha e pediu para nós orarmos. A fé daquela mulher. Veio a garrafinha, depois entreguei para ela e disse no final do culto que era um dia Senhor com óleo.
quero ministrar a oração da fé sobre a senhora. E quando terminou o culto, nós chamei ela veio, nós oramos, eu tive lá com ela. Ela lá no interior, lá no Piquiri, lá no interior de Cachoeira. De lá até aqui dá mais ou menos umas 3 horas de viagem de ônibus. E ela veio então de um ônibus lá que é o ônibus que traz as pessoas para fazer o tratamento em Porto Alegre. Ela teria que vir em Porto Alegre para fazer um procedimento. E ela conta, irmãos, que ela estava com 3 tumores cancerígenos. E ela, naquela semana que foi do culto, ela disse que todos os dias ela pegava aquela água. A fé dela, irmãos. A fé da senhora. Todo dia ela pegava aquela água, ela tomava aquela água. Aleluia. E quando foi na quinta-feira, quando ela veio para Porto Alegre, essa era a fé dela, irmãos. A fé que ela tinha era esta. E quando chegou no metade do caminho, ela sentiu uma vontade de vomitar. Eu antes de vomitar, não conseguiu segurar. E ela disse que ela foi lá e vomitou 3 tumores. Aleluia. 3 tumores no ônibus. Glória a Deus. E ela pegou e jogou fora aqueles tumores. E quando ela chega lá, no dia da consulta, que foi na quinta-feira, e o médico veio examinar ela para ver como é que estava o avanço, tinha que fazer o procedimento do médico, mas o médico não vai fazer um exame para ver como é que está o avanço dos tumores, como é que vocês estão parados, se eles avançaram, como é que está. E quando foi fazer, o médico se apavorou, né? Ela nos contou chorando. O médico se apavorou e disse: onde estão aqueles tumores que estavam aqui? O que tu andou fazendo lá em Cachoeira? O tratamento que tu fez lá. Porque aqui no exame consta que tinha 3 tumores, mas agora não está, desapareceu. Qual foi o procedimento que tu fez lá em Cachoeira que sumiu os cânceres? Ela contou. Deus lhe foi através da fé. Aleluia. Foi através da fé, irmãos. Aleluia. A fé operante, a fé que gera milagres. Glória a Deus. A glória a Deus opera. Nós temos, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que não se vê. Tem um homem, irmãos, ele é um romano, é um centurião de Roma. Este homem, ele era um centurião, um oficial do exército de Roma. Ele tinha na sua casa, lá em Mateus capítulo 8, Mateus registra essa passagem. Ele chega então em casa e estava o seu criado. Além de criado, era amigo dele, ele gostava muito, amava aquele criado. Ele estava moribundo, uma pessoa que estava morta, a morte. Ele estava paralítico sobre a cama e moribundo, ou seja, estava morrendo. Só que ele ouviu falar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus naquele dia estava entrando em Cafarnaum. E quando Jesus entra, irmãos, ele não teve dúvida: eu vou correr atrás daquele que pode me dar a minha vitória. Ele chega até Jesus e disse: Senhor, o meu servo jaz em casa, moribundo, paralítico e atormentado sobre uma cama. E Jesus então disse para aquele homem: eu vou até a tua casa e vou dar saúde ao teu criado. Aleluia. Agora, olha a fé desse homem, foi elogiado por Jesus. Jesus foi lá e foi tocar nele. Aí era a fé de Jairo. Se eu vai na minha casa, toca na minha filha, ela também morreu. Ela toca nela, ela vai viver. Mas o homem foi diferente da fé de Jairo. A fé desse homem: Senhor, não precisa entrar na minha casa. Eu nem sou digno que tu entre na minha casa, mas diz somente uma palavra, libera somente uma palavra. Só fala uma palavra, Senhor. Só fala uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Aleluia. Porque eu sou um homem de autoridade, eu tenho soldados sob as minhas ordens. Eu digo: esse vai, ele vai, outro vem, ele vem. Mas a tua palavra, Senhor, glória, ela tem poder. Aleluia. A tua palavra tem autoridade. Diga somente uma palavra. E Jesus então elogia: olha, eu nunca vi uma fé tão grande. Uma fé operacional. Como eu disse, homem, toda Jerusalém, em toda Israel, eu nunca vi uma fé tão grande como a deste homem. Então Jesus vira para ele: vai para casa, assim como tu creste, assim como tu creste, assim será feito. E quando ele volta para casa, irmãos, você sabe que estava curado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a fé operacional, fé que revelou Aleluia. montanhas. E Jesus, ele deixou para nós, então, esta palavra. Jesus disse assim:
capítulo 18 de Mateus. Por isso eu vos digo que se 2 ou 3 de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que de vós for concordado, lá no céu será concordado. Porque onde 2 ou 3 de vós estiver reunido em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Glórias a Quantos estão Deus. aqui em nome de Jesus? Amém, Jesus. Quantos ainda concordam que Jesus não mesmo não mudou? Quantos concordam que Ele dá cura? Ele faz Ele opera maravilhas. Ele está aqui, irmãos. Você concordou, foi concordado lá no céu. Não está orando agora. Eu quero que tu saiba que Deus ainda opera milagres. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Glória a Deus. Eu falo, uma vez, irmãos, tinha uma senhora e ela disse: por que aquelas pessoas que são usadas em curas, em milagres, por que não vão nos hospitais orar nos hospitais? Não tem tanta necessidade. Eu pensei, mas isso é verdade? A gente ora na igreja no hospital. Irmãos, eu fiz um curso de capelania hospitalar para ter o livre acesso a entrar no hospital. E quando eu fiz esse curso, eu fui lá e procurei a diretoria do hospital. Me apresentei para eles, expliquei o trabalho que eu faço. E falei para eles: existe uma lei federal que nos dá esse acesso, mas eu quero que vocês saibam o que eu faço aqui. Eu quero que você me dê essa liberdade. Eles mandaram fazer um crachá especial para mim. Então, o próprio hospital, a diretoria do hospital, fizeram um crachá para mim especial. Então, eu chego lá, quando vou visitar, eu coloco aquele crachá. Eu só dou o nome do paciente lá e já entro direto, não precisa ter meu nome cadastrado no hospital. E um irmão, um dia chegou assim para mim: Não, Paulo, a minha irmã está no hospital em coma. E o médico desenganou. O médico disse assim: olha, não passa de 3 dias, o máximo é 3 dias. Ela está em coma e ela não volta muito do coma. Ela está só pelos aparelhos. E o médico disse que ela está para falecer, vai morrer qualquer hora. Vai morrer de hoje para amanhã, no máximo 3 dias, e a vida dela. Ela está só pelos aparelhos, assim o coração parar, o coração dela está fraquinho, assim o coração dela parar, ela vai falecer. E se ela falecer, eu quero fazer um pedido para o irmão, quero que o irmão faça a cerimônia fúnebre para ela. Eu disse: faço sim. Mas onde ela está? Então eu não tenho. Me dá o nome dela. Eu disse para ela: irmão, Deus não mudou, Deus é o mesmo, ele faz o mesmo. Eu peguei o nome dela, mas representei, né? Falei, fui lá na UTI, na unidade de terapia intensiva, toquei a campainha, e quando veio a enfermeira, eu me identifiquei e dei o nome do paciente que fui visitar. E ela me levou até lá. Ele estava aquela senhora em coma, entubada, e aquele barulho de pi, pi, pi. Quem foi notícia sabe como é que é. Aquela senhora naquele estado. E a gente sabe, irmãos, quando a pessoa está em coma, o último sentido que a pessoa perde é a audição. Acaso, tem pessoas que têm coma, eles ainda têm o sentido da audição, ele está ativado. Eu cheguei no ouvido dela, falei de Jesus para ela. Falei: Jesus está aqui no seu lado. Ele é poderoso para operar um milagre na sua vida. Ele pode tirar desse estado e te levar volta para a tua casa. Eu vou ministrar agora a oração da fé, vou te ungir com óleo e vamos crer que Deus opera o milagre. Ungi ela com óleo, ministrei a oração da fé. No outro dia, irmãos, o irmão dela me ligou. Diz: os médicos, eles estão lá admirados, porque ela já abriu os olhos, ela está acordada. Saiu do coma. Eu disse: eu voltei no outro dia lá, mas orei com ela novamente, e 4 dias depois estava no quarto, e do quarto está em casa.